Olá, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Tem um certo tempo que a gente não aparece aqui, mas enfim, espero que estejam todos bem. Esses dias chegou para mim uma mensagem que eu fiquei muito impressionado assim com a história, né? E contei para algumas pessoas, conversei bastante com pessoas próximas sobre esse assunto e eu queria compartilhar aqui com vocês. Chegou uma história que eu li numa dessas redes muito interessante sobre um urso que foi encontrado pequenininho, né, por uns soldados na época da Segunda Guerra Mundial na Polônia. E aí esses soldados pegaram esse ursinho, que era pequenininho, e começaram a cuidar dele, né? Alimentar, dar carinho. E esse ursinho foi crescendo, foi ficando um urso de verdade, forte, né, grande, e começou a conviver, né, com os soldados durante esse período lá da guerra. E esses soldados fizeram ele de mascote, né, cuidaram deles, então se divertiam, treinavam com ele. No texto falava que eles faziam exercícios, ensinava coisas de lutas e bebiam cerveja com esse urso. Enfim, virou um grande amigo esse urso, né? Eu sei que no decorrer do texto aí é, vai, vai descrevendo que houve um combate entre os alemães e os poloneses e eles estavam entrincheirados, né? Estavam presos num local que não conseguiam ter acesso a um ponto específico que era preciso para eles poderem ganhar aquela luta, né? E aí eles tinham que levar um armamento, levar uma munição pro local. E só que estavam em fogo cruzado, estava muito difícil. E aí o urso pega essas caixas de munição e atravessa todo o campo, né? O campo de combate. E aí tem algumas fotos, né? Mostrando esse urso com, com essas caixas, né? Acredito que não seja da época, mas enfim. E ele consegue atravessar esse campo e, com isso, salvar os combatentes poloneses, né? Salvar o seu grupo. Né? Consequentemente, eles ganham esse combate por conta dessa ação desse urso. Né? E é muito interessante, assim, porque acabando essa luta, eles são todos condecorados, o urso é condecorado, ganha uma medalha, né, de tudo aquilo. Então é uma festa muito grande com esse amigo, né. Bom, a guerra acabou e o urso não tinha para onde ir. Então alguns soldados levaram para suas casas, tal, para tentar cuidar, mas nós estamos falando de um urso, né, e não deve ser pequenininho o tamanho de um urso. Então, e com isso não teve condições de ficar com esse animal, né? Com esse urso. E a única forma que tiveram foi colocar num zoológico, né? Levar ele para um zoológico. E com o passar do tempo, esse urso foi ficando agressivo de novo e foi voltando às suas origens, seus instintos foram voltando e ele ficou um urso selvagem de novo. Né? Moral da história, que isso me veio às reflexões, é com essa relação da proximidade da gente com a espiritualidade, com coisas boas, com boa música, com boas pessoas, né? E isso nos mostra, né? Não importa se isso seja verdade ou não, mas de acordo com o texto, eu acredito que sim, que assim como nós, os animais também têm essa, essa ligação, né? Essa proximidade, e eles se transformam, né? Eles se tornam mais humanos com o contato com os humanos, né? E isso é muito interessante a gente pensar, né? Os gregos contam que quando as mulheres estavam grávidas, eles colocavam elas próximas de belas esculturas, de belas obras, para que essa simpatia, essa vibração transmitisse para o bebê também, né? E eu acredito muito nisso,
nessa questão da música, por exemplo, né? O contato com obras bem feitas, bem compostas, matematicamente pensando, e não só isso, mas toda essa parte de inspiração, né, digamos assim, eu acho que nos coloca em uma situação mais elevada, né? Tanto de pensamentos quanto de atos, principalmente, né? A gente vai deixando de ser brutos, selvagens, e nos tornamos mais humanos, né? Então, esse texto trouxe muito essa reflexão, né? Às vezes a gente fica nos perguntando, puxa, eu luto para conseguir, né, uma certa coisa, faço um esforço para eu conseguir. Vamos pegar um exemplo, a questão de um vício, digamos assim, né? Nós temos aquele vício e a gente luta, trabalha, pensa, né? Faz todo o processo, terapias e coisas, e acaba que a gente consegue chegar a um certo ponto, mas logo mais a gente desce de novo para aquela mesma situação, caso a gente não consiga se manter próximo do nosso objetivo, né? Então, eu acredito muito nesse formato de pensamento. Assim, eu penso como se fosse um elásticozinho, né? Onde nós nos encontramos aqui nesse ponto, e aí a gente faz o nosso esforço, esforça para chegar num local, e ali a gente, né, tá ali vivendo, conseguindo, perdi peso pra caramba, né? E aí depois afrouxou, desleixou um pouquinho, volta de novo. Esse elástico puxa para o ponto, né? E aí qual seria o segredo disso, né? Eu acredito que nós esticamos, ficamos num local onde chegamos na nossa máxima ali e nós temos que nos manter para que essa base consiga subir, né? Então, para se manter nesse local é o que eu acho mais difícil, né? Eu acho que nós precisamos se preocupar com outras questões que não somente a vontade, né? A vontade é o principal, é óbvio, mas questões, por exemplo, sobre o corpo, sobre as emoções, sobre os pensamentos, né? Tudo isso tem que ser equilibrado e transpor essas dificuldades para que eleve essa parte de base. Vocês estão compreendendo essa ideia? Para que nós nos mantenhamos lá em cima, né? Próximo do que chamamos de belo, com B maiúsculo, né? Do que chamamos de divino, né? Então, para mim essa história do urso deu boas conversas, longas conversas. E vale a pena vocês de repente procurem, põem na internet urso, Polônia, Segunda Guerra, de repente vocês encontram esse texto aí, tá bom? Então fiquem bem, um grande abraço.